No podcast Desatar o Nó, vamos falar sobre investigação de uma forma descomplicada e perceber de que forma é que ela está presente no nosso dia-a-dia. No final de cada conversa, esperamos ter conseguido desatar o nó de temas complexos com a ajuda de um investigador ou investigadora convidados. Em 2020, Lisboa foi escolhida para representar a capital verde europeia. Acontece que neste mesmo ano, o mundo foi atingido por uma pandemia sem precedentes, levando-nos a questionar as próprias concepções com que temos debatido a questão da sustentabilidade, desde o impacto que a gestão do território tem na saúde imunológica humana, até políticas públicas que visam responder a necessidades particulares de territórios em crise. A questão da capital verde europeia remete-nos para pensar a sustentabilidade em diferentes sentidos. Por um lado, associamos a cor verde à ecologia e aos debates sobre as transformações que o desenvolvimento e a ação humana têm vindo a impor no planeta. Por outro, também associamos a cor verde a ideias de continuidade, progresso e consciência ética. Neste primeiro episódio de Desatar o Nó, iremos conversar com Irina Gomes e Sebastião Santos, dois jovens doutorandos que se têm vindo a debruçar precisamente sobre algumas destas questões. A Irina, doutoranda em Estudos Urbanos e investigadora do Dinâmia 7, está a desenvolver uma investigação baseada na premissa de que o atual crescimento da população mundial, a sua concentração em cidades e a exploração de recursos naturais tornam imperativo repensar o futuro da ação humana sobre o território. A Irina analisa e reflete sobre os impactos cumulativos das políticas públicas e ações individuais na transformação do território e a sua relação com o desenvolvimento humano e ambiental. O Sebastião, doutorando em Arquitetura e investigador do Dinâmia 7, está agora a concluir uma tese onde propõe investigar dinâmicas de diferenciação geográfica extrema no contexto da AML e como se relacionam com fenómenos de invisibilidade e vulnerabilidade urbana. Pretende identificar mecanismos que reproduzem periferizações sociais, económicas, ambientais ou institucionais para explorar a sustentabilidade e resiliência futura da AML, no sentido de a tornar menos desigual e mais inclusiva. Hoje vamos conversar sobre o que é isto da capital verde europeia e se pode esta ocasião servir de pretexto para expandir os nossos horizontes em relação à própria forma como temos pensado a questão da sustentabilidade. O que é isto da sustentabilidade nas cidades? Pode um vírus ajudar-nos a refletir sobre a importância da organização dos espaços urbanos para a promoção e manutenção da saúde humana? Vou conversar com a Irina e com o Sebastião para me ajudarem a desatar este nó. Olá Irina e Sebastião, bem-vindos à primeira edição do nosso podcast Desatar o Nó. Vamos lançar-vos umas quantas perguntas para conversarmos hoje e lanço-vos então uma primeira reflexão, que é perguntar-vos como é que a partir das vossas investigações têm tocado nestas questões. Por exemplo, podemos começar primeiro pela questão da sustentabilidade. O que é isso da sustentabilidade? É interessante, eu se calhar começo por contar um bocadinho a história do meu processo de investigação, de doutoramento, que começou exatamente com uma proposta de avaliar a vulnerabilidade da área metropolitana de Lisboa perante a eventualidade de um cenário extremo. E é de facto curioso que agora no final do processo de investigação esse cenário se concretize mesmo. E de facto começou com uma ideia de que vivemos contextos de incerteza e um conjunto de crises ambientais, não é? Crises climáticas, crises económicas e financeiras, a crise do próprio Estado Social e da emergência dos populismos, e que, no fundo, temos que enquadrar estes contextos de incerteza no âmbito do planeamento e das políticas públicas. É um bocadinho aquela ideia de que vivemos um futuro inaceitável e um presente inaceitável e um futuro insustentável, que já foi referida muitas vezes pelo professor João Ferrão, geógrafo. Mas é muito interessante que o caminho escolhido e a complexidade da proposta que foi apresentada, no decorrer do processo percebemos que era muito difícil identificar um cenário extremo, concreto. E se calhar nunca iríamos prever as questões da pandemia. E, portanto, o caminho foi diferente. Foi perceber, tal como o vírus, no fundo, depende um bocadinho do sistema imunitário e da genética do próprio hospedeiro, também os impactos do vírus e de um cenário extremo sobre o território dependem das vulnerabilidades e, digamos, das insustentabilidades, das dinâmicas de insustentabilidade que esse território apresenta. E, portanto, o caminho foi, no fundo, perceber essas assimetrias, essas vulnerabilidades no território da área metropolitana de Lisboa, mapeando um conjunto de territórios muito específicos. Os territórios da pressão turística, que nós designamos de gentrificação, não é? Da inflação dos preços do imobiliário, das dificuldades de acesso à cidade, os territórios da privação, que são, no fundo, os territórios da precariedade habitacional, os territórios das parcas infraestruturas de saneamento, de água, os territórios da sobrelotação,
e os territórios da precariedade habitacional ao mesmo tempo, porque é onde as pessoas, no fundo, têm os vínculos de trabalho mais precários, coincidem nestes territórios. E, portanto, estas pessoas, estas comunidades estão duplamente sujeitas a sofrer os impactos desta crise, tanto do ponto de vista sanitário e económico. E depois, outros 3 tipos de territórios, uns que têm a ver com a expansão da urbanização sobre o consumo de solo, não é? Os territórios da expansão metropolitana, que foi uma das questões que este vírus, no fundo, veio trazer esta discussão, é que o avanço da urbanização sobre os ecossistemas poderá tornar-nos mais vulneráveis aos avanços das epidemias. E também a questão dos territórios que se desindustrializaram e os territórios agrícolas envelhecidos, não é? Perante este cenário extremo, no fundo, há aqui um possível choque das cadeias de distribuição a nível global, não é? De repente, tanto a Europa como os Estados Unidos não tinham capacidade de produzir ventiladores, não tinham capacidade de produzir materiais de proteção, não é? E poderíamos ter sofrido um problema maior, que era as questões do abastecimento alimentar, não é? E não é por acaso que os próprios mecanismos de recuperação da União Europeia prevêem uma reindustrialização verde e, no fundo, o encurtamento das cadeias de distribuição, tanto a nível alimentar como a nível industrial. E, portanto, às vezes nestes processos de investigação dão-se estas relações, realmente, ao mesmo tempo que não tentámos identificar este cenário extremo, agora o mapeamento que se fez e que tem a ver exatamente com essas assimetrias territoriais, no fundo, as consequências da pandemia estão-se a espelhar um bocadinho nestes mapeamentos que foram feitos. Pronto, para terminar, eu acho que realmente, para responder à questão da arquitetura e do planeamento e das políticas, o problema é que, no fundo, há aqui um conjunto de fatores macroeconómicos que têm a ver com um modelo de crescimento contínuo, baseado na concentração de capital, tanto do lado do emagrecimento dos salários como na exploração dos recursos naturais. E este modelo, que vai produzindo assimetrias tanto no cotidiano como nos territórios, é um modelo em que as próprias políticas e os próprios sistemas de planeamento, no fundo, estão aprisionados a uma lógica de mercado. O que cria, no fundo, um bocadinho a obsolescência destes instrumentos, porque, de facto, as transformações urbanas ultrapassam completamente a capacidade que estes instrumentos têm de regular as transformações urbanas. Portanto, acho que há uma crença muito salvífica no planeamento. O planeamento está muito focado, sempre desde o período moderno, em procurar soluções, mas está para os problemas, mas muito pouco focado naquilo que é a construção política, social e económica destes problemas. E por outro lado, especializou-se muito e, no fundo, nós, para construirmos uma proposta de território futuro, temos que pensar coletivamente, ou seja, temos que convocar várias áreas, desde a arquitetura, à sociologia, à antropologia, à psicologia. Portanto, tem que haver esta interdisciplinaridade e tem que haver uma transdisciplinaridade também, no sentido de que a sociedade também entre nas escolhas do futuro deste território. Portanto, eu vejo um bocadinho a sustentabilidade no campo das investigações que fui fazendo. Acho que primeiro é preciso identificar onde é que estamos a falhar. E só depois é que poderemos, no fundo, definir um caminho para inverter esse rumo. Ok, já devolvo uma pergunta. Karina, queres responder também? Sim. Para mim, a questão da sustentabilidade tinha mais a ver com a questão da infinitude. Portanto, o conceito, a palavra em si, eu associo à questão de um futuro que não tem um fim à vista, que é aquele que neste momento nós conseguimos ver que pode existir, que se pode definir como uma espécie de um tipping point em que determinado conjunto de alterações nas condições em que nós vivemos atualmente e que permitem a nossa vida muito homogénea, em condições muito confortáveis, transformar-se radicalmente pela transformação dessas condições. Portanto, o período do Holoceno, na verdade, foi dado como terminado em 2016 e entramos em 2016 no Antropoceno. Não entramos nessa data, mas foi declarado nessa data que tínhamos entrado no Antropoceno. Pode só explicar um bocadinho o que é o Holoceno? O Holoceno é um período de condições
muito estáveis, climatéricas, em que nos permitiu, enquanto a nós, humanos, desenvolvermos toda a sociedade tal como nós a conhecemos atualmente. Portanto, nós passámos nómadas e o Holocene permitiu-nos estabelecermos e desenvolvermos a agricultura, desenvolvermos a prática produção animal de uma forma que nos permitiu depois concentrarmos noutras coisas, em vez de estarmos sempre a mudar de sítio e sempre com as mesmas preocupações de sobrevivência, passámos a ter outras que nos permitiu, pronto, evoluirmos para sociedades muito mais complexas e de muito maior dimensão. Pronto, e entretanto entramos no Antropoceno, porque houve um grande desenvolvimento económico, não é? E, segundo os cientistas, em princípio, terá começado, na realidade, ali por volta dos anos 70, que é quando há um maior pico de produção de emissões de dióxido de carbono e de gases com efeito de estufa. E, portanto, a questão da sustentabilidade, para mim, tem um bocadinho a ver com isto, com a questão climatérica, mas também com a questão da utilização dos próprios recursos, com a questão dos ecossistemas, do equilíbrio dos ecossistemas, com a questão da utilização do solo, que deixa de ser natural e passa a servir única e exclusivamente à necessidade humana, quer seja de produção agrícola extensiva, quer seja de ocupação com infraestruturas e edifícios e tudo aquilo que nos permite a vida urbana que maioritariamente temos hoje. E, portanto, aquilo que eu via era um percurso que me preocupava, e portanto, procurei me concentrar nessa preocupação da questão da finitude do percurso que nós estamos a percorrer e como é que podíamos tentar, pelo menos, prolongar ou então mesmo tentar que ele continue, porque na direção em que nós vamos ele vai ter mesmo um fim. E portanto comecei, lá está, a preocupar-me com isso e perguntei-me o que era sustentabilidade e há várias definições de sustentabilidade. Uma das mais consensuais é estabelecida no relatório de Brundtland, que tem a ver com a satisfação das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das necessidades das gerações futuras. Mas já a questão da sustentabilidade tinha sido referida na Declaração de Estocolmo em 1972, depois na Conferência do Rio em 92, o relatório de Brundtland também já foi utilizado. E outros documentos dentro da área ambiental tentam definir a questão da sustentabilidade, mas realmente é o relatório de Brundtland que acaba por lhe dar maior proeminência, porque associa à questão ambiental outras duas e dá esta definição muito concreta de desenvolvimento sustentável e define como pilares do desenvolvimento sustentável a questão social, económica e ambiental, sendo que não existe desenvolvimento sustentável sem as três serem garantidas simultaneamente. Mas isto é uma definição muito clara, mas ao mesmo tempo também hoje bastante disputada, porque há quem diga que ele não existe, que é um paradoxo falarmos em desenvolvimento sustentável, porque por um lado a questão do desenvolvimento tem uma grande predominância do ponto de vista económico e a questão da sustentabilidade uma grande predominância das questões ambientais e, como sabemos, muitas vezes até colidem, não é? Porque para produzirmos a riqueza, não é? Extraímos recursos sem cautelarmos a sua reposição e, portanto, um pilar põe em causa o outro e, portanto, como é que isto se equilibra é um bocadinho aquilo que eu me pergunto à nossa escala, porque a minha investigação foca-se fundamentalmente no território nacional, é só uma investigação de doutoramento, e tem questões muito particulares porque é uma investigação muito limitada no espaço, mas nós, enquanto país e à escala da União Europeia, estamos num lugar especialmente vulnerável, porque estamos na zona mediterrânea e, portanto, vamos estar mais expostos do que os restantes países da União Europeia, quer à subida no nível do mar, quer ao aquecimento global e, portanto, a nossa forma de vida, que é muito rica e muito particular dentro aqui do nosso continente, acaba por ser muito mais suscetível por causa desta diversidade toda, que também ela própria vai mudar com as consequências das alterações climáticas e da nossa própria forma de vida. Portanto, é isto. Para mim, a sustentabilidade é um tema que está constantemente a evoluir
e que é a premissa base que me levou a pôr de pés ao caminho na minha investigação. Obrigada. Sim, agora ouvindo-vos, estava a pensar na forma como nós também entendemos, na academia principalmente, ou dentro dos nossos caminhos de investigação, tendemos a criar falsas distinções, não é? Portanto, quando estamos a definir sustentabilidade como uma vertente económica, ambiental e social, isto é uma falsa distinção, porque estas três dimensões estão sempre imiscuídas umas nas outras. Mas, na verdade, pergunto-me se, apesar de também sabermos que a questão ao discurso da necessidade e da urgência do desenvolvimento sustentável na Europa, principalmente no território europeu, ser, de certa forma, criticável ou ser, pelo menos, questionável, porque nós sabemos também que as dinâmicas que põem em causa a sustentabilidade planetária não se passam só dentro do território europeu, estão também ligadas com outros espaços geográficos. Pergunto-me, e devolvo-me novamente ainda para terminarmos esta questão, pergunto-me se, apesar de tudo, e apesar de sabermos que é a construção de um discurso, apesar de sabermos que é uma tentativa de consciencialização mais do que de facto resolver o problema, haver capitais verdes europeias não poderia ser uma ferramenta que pudesse mesmo trazer algo real, de transformação real nestes territórios. Por exemplo, no território nacional português, de facto, o que é que poderia ser feito se Lisboa fosse mesmo uma capital verde, na vossa perspectiva, o que é que teria que ser feito? Percebem? Não é só o título, mas, por exemplo, pegando agora na questão da pandemia, o que é que Lisboa teria que fazer, por exemplo, para ser verde? Sustentável, resiliente, inclusiva? Eu gostava só de dizer que Lisboa é mesmo a capital verde europeia, não é? Foi determinada como tal e foram levados a cabo uma série de iniciativas que não é só foram possíveis, mas foram fundamentalmente impulsionadas por esta marca que é... Portanto, eu acho que isto é uma espécie de uma abertura de caminho. Exato. E abre caminho para quê? Abre caminho para quê? Para a transformação da forma como nós vivemos a cidade, como ela existe na sua infraestrutura mais permanente, com a construção das ciclovias, com a melhoria dos sistemas de drenagem da própria cidade. Tudo isso acaba por ser feito de uma forma com uma visão um bocadinho maior, mais de conjunto, a partir da questão da capital verde. Eu penso que há ali uma série de projetos desagregados que, de repente, ganharam uma espécie de nova vida e que se permitiram dialogar entre si a partir deste tema em comum. Portanto, acho que uma das vantagens da capital verde europeia existir é pelo menos esta agregação de esforços mesmo dentro de técnicos dentro da mesma instituição que às vezes trabalham um bocadinho de forma individual. Depois, o chamar a atenção da população para este tema, inclusive por iniciativa da própria Câmara, com a plantação de árvores numa data de pontos da cidade, que leva as pessoas a meterem a mão na terra, a terem contacto com o ser vivo que é aquela pequena árvore, a conviverem entre si, a perceberem como é que podem colaborar conjuntamente para transformar um pequeno nicho de terra. Tudo isso eu acho que é muito produtivo. Claro que há muito mais para fazer, mas só é possível fazermos conjuntamente. Eu acho que o que falta um bocadinho também é cidadania e um bocadinho mais de dedicação de todos nós, mas aquilo que eu vejo é que estamos todos um bocadinho a fazer o melhor que conseguimos. Agora, parece-me que falta muito aos decisores um maior sentido de responsabilidade do caminho que estamos a tomar, porque acho que ao mesmo tempo que Lisboa, capital verde europeia, foi a justificação para fazer uma série de boas iniciativas, parece-me que não foram acauteladas as consequências sociais e económicas destes investimentos que foram feitos. Muitas vezes qualificam-se zonas da cidade por bons motivos, mas as consequências sociais não foram tidas em conta e muitas vezes resulta em gentrificação, resulta em valorização de zonas que depois as pessoas que lá moravam inicialmente acabam por deixar de ter capacidade de lá se manterem, até porque muitas viviam em casas arrendadas que de repente passam para um valor que já não é confortável para elas e, portanto, há aqui uma transformação social que não é acompanhada da forma como a transformação física é. Pronto, eu diria que essa
Sim, é a minha perspectiva sobre a questão da capital verde. Tenho uma visão um bocadinho mais crítica no fundo, deste galardão que a cidade recebeu, a capital verde europeia. E é verdade, de facto, que ela recebeu por esforços, por objetivos que cumpriu e por metas ambiciosas no domínio da energia, do ambiente, das mobilidades, das ciclovias, das mobilidades suaves, do tratamento de resíduos. Mas, de facto, e pegando naquilo que a Carolina também disse, nós temos que começar, no fundo, a olhar para estes conceitos, se calhar não para uma capital verde, mas o que é verdadeiramente uma capital sustentável, não é? Esta fragmentação, porque senão ficamos no mundo do greenwashing, quer dizer, do esverdeado, não é? E de facto, nós chamamos esta capital ainda não é sustentável, portanto ainda há um caminho longo a percorrer para Lisboa e a sua área metropolitana ser sustentável. Nós temos os problemas da gentrificação por um lado, só em Lisboa saíram 14 mil eleitores da cidade, portanto foram despejadas, as pessoas foram expulsas do centro urbano, e portanto podemos para já perguntar para quem é que se governa quando não há eleitores numa cidade, não é? Portanto, o estado de democracia numa cidade que no fundo vai perdendo eleitores, porque as cidades formam-se também da política, não é? Se recuarmos à civilização clássica. Portanto, este processo de inflação dos preços de imobiliário, que depois no fundo é acordado um conjunto de políticas e de instrumentos, como é o estatuto de residente não habitual, os vistos gold, há esta estratégia por um lado que tem a ver com a atração de investimento, que tem a ver com, no fundo, uma aposta do turismo enquanto um setor económico importante em Portugal e, portanto, tudo isto leva a que, no fundo, depois tenhamos este problema na cidade. E por outro lado, portanto, temos a cidade da gentrificação e do turismo, a cidade que se vai desertificando, a cidade que agora, perante a pandemia, no fundo, não tem população suficiente para suportar a própria economia que foi formada à volta do turismo, portanto, temos uma questão para resolver de grande vulnerabilidade e de muito pouca resiliência da cidade a este choque externo, e depois temos a cidade das barracas. E a cidade da habitação precária, não é? O levantamento das necessidades de alojamento em Portugal identificou mais de 24 mil famílias em situação de precariedade muito grande. 74% dessas famílias vivem na área metropolitana de Lisboa. Portanto, por um lado, é isso que a Irina estava a referir, temos as praças renovadas no centro, a canalização dos investimentos no sentido da reabilitação, mas temos o bairro da Torre, junto ao aeroporto, onde chegam os aviões de todo o mundo, que não tem água, não tem eletricidade, não tem saneamento, e em que as pessoas vivem em condições, no fundo, completamente desumanas. Portanto, é impossível ficarmos indiferentes a uma visão realmente da sustentabilidade que só passa pela questão ambiental. Até porque, se formos mesmo ver, do ponto de vista ambiental, a coerência das estratégias públicas, o facto é, podemos perguntar, por exemplo, o impacto das emissões de um navio cruzeiro a chegar a Lisboa. Um estudo da ZER disse, no fundo, que esse corresponde à emissão de óxidos de enxofre é 3 vezes mais a emissão de todos os carros que circulam em Lisboa num dia. A aviação, em 2050, vai ser responsável por mais 6 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Podemos perguntar sobre os impactos do novo aeroporto sobre os ecossistemas. Nós, realmente, para onde é que devemos canalizar os nossos investimentos? Eu acho que, de facto, é muito importante que a visão da sustentabilidade seja ancorada, todos os aspectos da sustentabilidade, desde os económicos aos ambientais, aos institucionais, sejam no fundo relacionados uns com os outros. E isso é muito difícil de fazer mesmo em ciência, porque é muito fácil definir o que é a sustentabilidade do ponto de vista económico, mas será que a sustentabilidade do ponto de vista económico é igual à sustentabilidade do ponto de vista social? Quais são os objetivos dos diversos atores, não é? E por outro lado, estava a questão da origem da sustentabilidade. Se nós recuarmos à visão malthusiana, no fundo, antes da Revolução Industrial, mas o que o Malthus, que era um economista político, vem dizer é que há uma progressão
geométrica da população e uma progressão aritmética da população. E esta equação é insustentável porque, de repente, deixa de haver recursos para a população. E a solução dele é o check and balance natural, ou seja, para ele a desigualdade não é um problema que tem que ser resolvido porque ele faz parte desse sistema de balanço natural entre a economia, o funcionamento da economia e dos recursos. E, de facto, ainda bem que a visão da sustentabilidade evoluiu para outras dimensões, não é? Quer dizer, as Nações Unidas, a Agenda 2030, tem outras dimensões da sustentabilidade, que é a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, a produção e o consumo sustentáveis e a redução das desigualdades. E a redução das desigualdades é de extrema importância. Um conjunto de cientistas fez um estudo em que aplicou um modelo da NASA, um modelo matemático, para estudar o colapso das civilizações ao longo da história. E descobriram que havia dois fatores essenciais. Um era o consumo intensivo de recursos, outro era os níveis de desigualdade, o incremento dos níveis de desigualdade social e estratificação social. Portanto, chegamos aqui à conclusão de que não há sustentabilidade sem desigualdade, não é? Não há sustentabilidade se não conseguimos ter uma perspectiva holística da cidade. Não podemos realmente continuar a ter uma cidade dos grandes eventos globais, dos grandes galardões, dos Web Summits, e depois temos uma cidade que no fundo fica nas traseiras, para a qual os investimentos nunca chegam, e uma cidade que no fundo vai expulsando os seus habitantes aos poucos. Só para terminar, sobre a questão da gentrificação, para além destes impactos que teve no centro de Lisboa, expandiu as próprias barracas. Portanto, há aqui uma sinalização até da Presidente do Banco Alimentar, no sentido de que estes aglomerados de barracas cresceram com a gentrificação, não é? E até podemos pensar que estamos a engordar as periferias, portanto, estamos a fazer com que haja uma concentração nas periferias de todas as pessoas, com os problemas de mobilidade que isso acarreta, com os problemas de aumento das emissões, porque aumentam as distâncias de casa ao trabalho, e, portanto, todas as estratégias têm que ser conjugadas. Penso que é isso. Não, eu ia só perguntar, porque uma das coisas que geralmente é dita é que esta perda populacional não é de agora e, na verdade, até quase que abrandou. Portanto, quando dizes que Lisboa perdeu uma série de eleitores, isso já estava a acontecer de trás. Isso é verdade. Portanto, Lisboa passou por um processo em que perdeu população. Na década de 80 penso que houve uma pequena recuperação desses moradores, mas as estatísticas no fundo provam que há menos, entre 2013 e 2017 há menos 14 mil eleitores. Não quer dizer que não haja atração, por exemplo, de moradores residentes de estrangeiros, por exemplo, mas o facto aqui, eu acho que não devemos utilizar um argumento de que Lisboa estava a perder moradores de facto, mas temos que pensar como é que uma cidade atrai população. Atrai uma população que não seja só uma população que está temporária na cidade. Não é? Uma cidade não pode sobreviver só dessa população temporária, precisamente pela vulnerabilidade a que está exposta quando ocorrem, por exemplo, cenários como os que estamos a ver. Aliás, o Presidente da Câmara já veio dizer que os bairros que estão a recuperar melhor da crise são aqueles que têm moradores. Claro. Sim, eu até me tenho perguntado bastante sobre as questões, por exemplo, do grande investimento que foi feito nas ciclovias em Lisboa, e foi um vírus, veio imediatamente mostrar a limitação intuitiva desse grande investimento que foi feito, porque de repente toda a gente passou a usar os carros com medo de usar os transportes públicos, pessoas que tenham que levar crianças à escola não vão de bicicleta. Um certo individualismo. Exato, portanto, de repente o carro voltou, não é? Com uma grande demonstração de porque é que se tornou o transporte por excelência de quem tem acesso a comprar um carro. E isso trouxe, claro, questões e implicações agora, e por isso é que eu perguntava o cruzamento de o que é de facto sustentável quando temos uma pandemia que nos vai mostrar que as ciclovias não são suficientes, por exemplo. Mas gostava de vos lançar uma última pergunta, porque no fundo estivemos aqui a falar um pouco mais da organização das cidades, não é? E também havia uma questão que eu gostava de explorar, que é até que ponto é que podemos pensar numa reorganização do espaço também da sociabilização, portanto do espaço mais íntimo, e como é que
como é que essa reorganização do espaço íntimo, no fundo, quer dizer, agora também, mais tarde ou mais cedo, haverá uma vacina, mais tarde ou mais cedo esta questão poderá ou não estar resolvida, enfim, também temos exemplos no passado de outros vírus que não foi, a solução não foi tão simples. Mas pensando que se tivéssemos mesmo que reorganizar de forma permanente a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas deslocações, por exemplo, se passarmos a trabalhar em casa, e a viver em casa, e a dormir em casa, e a comer em casa, o que é que pode acontecer à forma da cidade, não é? Pensarmos um bocadinho agora um exercício mais criativo. O que é que poderia acontecer à forma da cidade? Que reorganizações seriam consequência desta adaptação da vida individual, ou da esfera mais individual? E se isso seria, eventualmente, um espaço com potencial para trazermos, de facto, questões de sustentabilidade mais sólidas, propostas sustentáveis mais sólidas, ou se, pelo contrário, poria em causa, de facto, por exemplo, os espaços coletivos para a ação, se, no fundo, se perdermos as praças públicas, os espaços públicos físicos, será que isto impede a ação coletiva? Será que se nós passarmos a viver só nos nossos espaços individuais, também a forma da cidade se altera e para que moldes? Exercício. Isso é um exercício mesmo muito criativo, depende de imensas coisas. Primeiro, esses espaços não vão desaparecer de um momento para o outro, não é? Eu acho que, na verdade, pode acontecer as duas coisas. Ou as pessoas se fecham mais na sua casa ou passam a utilizá-los mais porque sentem falta dessa sociabilização no seu espaço de trabalho. Então, não faço ideia do que é que vai acontecer. Uma coisa me parece relativamente certa, que é esta digitalização do trabalho, não é? Esta possibilidade de não ter de fazer a deslocação clássica, casa, espaço de trabalho, manhã e à tarde, realmente isso vai ser, parece-me a mim que vai abrandar, mas lá está, eu não faço futurologia, não faço ideia, mas parece-me que isto criou aqui essa possibilidade, pelo menos, das empresas aceitarem que isso aconteça e dos trabalhadores também se adaptarem a essa realidade. E isso permite uma data de outras coisas, permite inclusive que as pessoas deixem de se concentrar em cidades, que era uma das minhas premissas bases na investigação. Se calhar, entretanto, esta nova forma de trabalhar, esta forma nova de nos organizarmos, permite que o possamos fazer a partir de sítios deslocalizados no território, que eventualmente depois nos trazem cá quando precisamos mesmo de reunir. Portanto, eu acho que traz aqui um potencial para a mudança que eu prefiro ver do ponto de vista positivo, sinceramente. Portanto, menos deslocações, portanto, menos poluição, menos gasto de tempo, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, também um acentuar de condicionantes que já haviam, não é? De quem não tem espaços tão qualificados para desenvolver esse trabalho vai ainda ser mais penalizado porque não beneficia das infraestruturas que existiam para isso, quer seja na área da educação, quer seja num posto de trabalho mais convencional, de escritório ou de call center ou o que seja, não é? Se puder fazê-lo a partir de casa, realmente as condições habitacionais ainda se vão tornar mais relevantes para as questões da desigualdade, que já eram tão prementes e que já eram um grito de socorro, pelo menos dos lisboetas e talvez do Porto, aquelas cidades em que isso estava mais evidente e que provavelmente agora também até se vão generalizar, porque a questão dos vistos gold, entretanto, falou-se em ser eliminada nas grandes cidades e passar a ser só para o resto do território. Portanto, será que os problemas habitacionais agora se vão colocar nos outros territórios em que vai ser direcionado esse investimento altamente especulativo e se calhar desinteressante do ponto de vista do desenvolvimento social do próprio país? Pronto, colocam-se muitas questões, mas isto são aquelas que me saltam assim mais rapidamente. Sebastião. Sim, eu concordo com a Irina, porque de facto é possível que realmente esta pandemia vá trazer grandes alterações até no modelo de estruturação do território e no fundo, de incremento dessas dinâmicas de repovoamento dos meios rurais. Que de facto é um problema porque muitos deles não têm uma agricultura capaz de competir no tal mercado e, portanto, a única possibilidade de utilização destes territórios é através da monocultura intensiva e, no fundo, como dizia o Ribeiro Teles, que infelizmente faleceu, aquela floresta vive para arder. E, portanto, temos de facto que pensar
neste repovoamento do interior, e também temos que o fazer de uma forma sustentável, porque também não será muito positivo que agora a urbanização se estenda por completo pelos territórios interiores despovoados. Portanto, é perceber que estoque habitacional é que nós temos, qual é o parque habitacional, o que é que está instalado, como é que se podem reaproveitar essas estruturas, e exatamente perceber se não começam a haver fenómenos de gentrificação no próprio interior, não é? Aliás, há investimentos do Estado no sentido de, por exemplo, criar coworks em vilas interiores e de fazer mesmo uma deslocalização de parte da função pública para o interior. Relativamente à pergunta dos espaços da cidade, as cidades são, ao longo da história, já tiveram outros colapsos e mais graves até, não é? Com a queda do Império Romano, a entrada da Idade Média é, no fundo, esta ideia de um mundo em que as cidades entram em colapso e, no fundo, a vida é transferida um pouco para esses territórios rurais. Mas depois tem esta capacidade, no fundo, de sobreviver e de se reinventar. Portanto, eu penso que, quer dizer, o espaço público em que houve investimento e que está feito é importante, e ele vai ser sempre importante. E um bocadinho como a Irina disse, eu acho que o problema do trabalho, do trabalho à distância, é exatamente uma certa, eu penso, mas lá está, é um exercício especulativo, que as pessoas vão sentir uma certa solidão. Não nestes primeiros anos, será uma coisa muito nova, mas ao longo do tempo um certo cansaço de estarem a trabalhar sozinhas. E portanto eu acho que esses espaços públicos vão ser sempre utilizados. De facto, isto também tem aqui a ver com uma questão do tempo. Qual é que vai ser a nossa disponibilidade de tempo no futuro, não é? O tempo como recurso, que se as pessoas realmente trabalharem em casa, mas tiverem tempo para ocupar noutro tipo de atividades, essas possibilidades, se calhar, vão poder ser reforçadas. Se não, há aqui um reverso da medalha, que, de facto, as pessoas hoje estão sob inúmeras pressões, em todos os domínios do trabalho, e o facto de estarem sozinhas poderá, eventualmente, aumentar essas pressões, nomeadamente das empresas, porque são pressões direcionadas única e exclusivamente só para uma pessoa, não é? E é diferente realmente estarmos num local de trabalho em que os trabalhadores podem falar uns com os outros e, no fundo, as tais possibilidades serem, no fundo, colocadas ao serviço, por exemplo, da defesa dos seus próprios direitos. Mas pronto, isto-me a lembrar um pouco que também com a peste negra na Europa, que foi uma pandemia muito mais grave do que esta, matou 1/3 da população europeia, houveram grandes transformações, ou seja, se acelerou, por exemplo, os vínculos de trabalho, que não havia, eram vínculos feudais de reciprocidade, e com a falta de mão de obra as pessoas tiveram que empregar e os salários aumentaram, portanto havia uma grande mortalidade, havia pouca gente, os salários aumentaram, portanto essas relações do trabalho fortaleceram-se nesse sentido, no fundo passou-se para outro paradigma económico, não é? É aí que nasce um pouco até o mercado, é um mercado medieval que, no fundo, traz novas cidades à tona, e pronto, e houveram várias implicações, de facto, nos próprios problemas nas cidades, porque o facto de lá estar terem poucas pessoas a viverem, não conseguiam manter o seu nível de serviços, porque não era possível fazer o abastecimento alimentar, isso teve impactos nas culturas agrícolas, diversificou-se a produção agrícola, o pastoreio também entra nessa fase, porque não necessitava tanta mão de obra. Até a Revolução Industrial está vem um bocadinho na esteira disso, não é? Porque o pastoreio, no fundo, vai dar depois vai dar lugar à indústria das lãs. Pronto, há grandes transformações que vêm das pandemias, não sabemos se é o caso desta pandemia em si. Sabemos que esta, no fundo, veio expor as desigualdades e as assimetrias que existem nos territórios e entre as pessoas. Ela não trouxe mais desigualdades, ela simplesmente expôs as existentes e no fundo, suporta-se nessas desigualdades para evoluir mais depressa. E acho que, nesse sentido, temos que ir no caminho de redução dessas desigualdades. Não achas que acentuou as desigualdades? Acentuou no sentido em que, por exemplo,
Metade da mão de obra mundial é mão de obra precária, não é? Que trabalha na economia informal. Portanto, são os primeiros, no fundo, a ser descartados numa situação de crise, como por exemplo em Nova Delhi, que a maior parte das pessoas pertence à economia informal e são migrantes rurais que já fugiram da fome dos meios rurais, porque não tinham meios de subsistência. Agora foram obrigados a fugir da cidade em direção aos meios rurais, andando a pé e alguns até morrendo pelo caminho, porque foram os primeiros a ser descartados. Portanto, nesse sentido, sim, tens razão. Quer dizer, acentua... E mesmo cá. E mesmo cá também. Mesmo cá, na indústria do turismo. Exatamente. E mesmo os trabalhadores, aqueles que não perderam o trabalho, parece-me a mim que aqueles que lá está, já tinham uma situação de maior vulnerabilidade e por isso tinham piores circunstâncias de condições físicas, não é? Acabam por ter piores condições de trabalho agora que estão confinados a essa realidade pessoal e não coletiva. Eu acho que... Eu preocupo-me sinceramente o que é que se segue derivado, não é? Porque grandes situações de desigualdade, como tu estavas a dizer, não é? Podem levar a colapsos civilizacionais e eu não sei como é que vamos estar daqui a 1 ano ou 2, mas eu estou preocupada com isso, sinceramente. Mas por acaso uma coisa que tu perguntaste que tinha a ver com a importância da organização dos espaços urbanos para a promoção e manutenção da saúde humana. Eu achei muita piada a esta pergunta colocada desta forma, porque pensei logo, mas a saúde mental ou a física? Porque é que há uma distinção? Sim, parece-me a mim que há. De onde é que vem a distinção? Não é? De onde é que vem essa distinção? Não sei, eu quando me falam em saúde, sei lá, fala-se muito mais em desporto do que em desenvolvimento pessoal. Quer dizer, eu acho que isso é uma tendência que agora começa a ganhar expressão, mas até há pouco tempo a questão da saúde mental era um estigma. E parece-me que agora, com a pandemia, na verdade, isso vai ganhar não sei, uma visibilidade, pelo menos nos meios de comunicação social, que não tinha antes. Mas pronto, isto é uma percepção também um bocadinho assim tátil, não é? Pouco estatística. Mas realmente, pelo menos a mim, trouxe-me este tema para a minha área de trabalho. Sinceramente, não foi uma coisa que eu considerasse diretamente na minha investigação e agora considero, porque realmente acho que as pessoas vão estar muito mais limitadas do ponto de vista físico e vão estar muito mais preocupadas consigo próprias e ao mesmo tempo isso também me preocupa se isso não as vai desviar do pensamento coletivo, daquilo que nos move juntos, não é? Mas pronto, mas talvez seja uma coisa um bocadinho temporária e quando houver uma vacina e quando isto tudo esteja um bocadinho mais tranquilo, se voltem a recentrar um bocadinho no coletivo, porque aquilo que eu sinto também é que neste momento está tudo um bocadinho, cada um por si. E mesmo esta falta de coerência, parece-me às vezes quando as medidas para combater a pandemia não são muito justificadas, parece-me que também leva um certo desnorte das pessoas então, e uma certa desconfiança, na verdade, em quem nos governa, porque depois também há as redes sociais, também incentivam a... Isso é um tema para um outro... Sim, completamente. Para uma outra edição, porque... completamente, mas tudo isto me faz perguntar como é que as cidades vão transformar do ponto de vista individual e como é que as pessoas se vão organizar coletivamente agora que estão um bocadinho mais isoladas. E é isso. Acho que isto nos traz novos temas à nossa própria investigação, sinceramente. Claro, sim. Claro. E traz também novos desafios. Por exemplo, lá está, Lisboa Capital Verde, não é? Este o tema deste podcast. Mesmo a própria cidade, não é? A questão do aeroporto que era tão urgente, o aeroporto já não tinha capacidade, de repente não temos aviões a chegar e quem sabe se isto vai retomar ao ritmo que estava, talvez não, porque entretanto uma data de coisas vão passar para a via online, que antes era muito mais complicada, mas agora como o procedimento está muito mais generalizado, eu acho que as pessoas o vão adotar como via preferencial. E mesmo a questão do turismo, não sei, eu acho que as pessoas de repente estão a descobrir um bocadinho aquilo que podem fazer em proximidade e se calhar também não vão estar sempre a tentar ir só a um sítio e voltar rapidamente, que era aquilo que também nos enchia bastante os aeroportos. E pronto, e em relação à questão da qualidade também das infraestruturas para a mobilidade suave, eu acho que também as pessoas, os cidadãos individualmente,
valorizam mais isso e, portanto, também poderão ter maior capacidade de pressão sobre os decisores para prestar mais atenção nisso. Eu acho que antes da pandemia a questão da qualificação das infraestruturas tinha uma certa matriz imobiliária, portanto havia interesse em fazer investimentos, a cidade conversava com quem os estava a fazer e percebia se aquilo podia ser uma solução win-win. E agora de repente parece-me que temos os cidadãos a exigir os espaços qualificados porque percebem que a sua casa se relaciona diretamente com o espaço público envolvente, porque é o ponto em que eles estão realmente a maior parte do seu tempo. Quando antes estavam no espaço de trabalho e aquela vivência toda muito em mobilidade também os fazia um bocadinho distrair da qualidade do espaço da sua habitação, que eu acho que agora começam a valorizar, sinceramente. Muito obrigada, Irina e Sebastião, por terem participado na primeira edição do podcast Desatar o Nó. Esta edição foi especialmente gravada para a Noite Europeia dos Investigadores do ano 2020. E espero que continuemos a ter mais conversas no futuro sobre estes temas e outros. No segundo episódio de Desatar o Nó, vamos conversar com Fátima Ferreiro, investigadora do Dinâmia 7, docente no ISCTE e coordenadora de um projeto que estuda o papel fundamental dos territórios rurais na resposta a desafios como as alterações climáticas e a insegurança alimentar. Não percam!